Capítulo 15. A matemática da nossa existência. Este capítulo serviu, assim como utilizei um bocadinho aqui a lógica binária do computacional no capítulo 14, aplicamos mais uma vez a matemática, mas em termos de função. O objetivo aqui era comprovar mais uma vez que através do nada conseguimos obter tudo. Tudo não no sentido material, quer dizer, em última instância sim seria sentido material, mas que existe características ou atividades que nós podemos desenvolver que elas trazem um prazer ou uma satisfação infinita. Então, para chegar lá, fiz aqui primeiro uma espécie de exercício, também para as pessoas refletirem quando somos movidos pelo ego, nada é para sempre, nada é permanente. E o que eu fiz foi então utilizar novamente aqui uma espécie de... utilizando o eixo horizontal e o eixo vertical que já tinha aplicado também nos tempos, não é nos tempos verbais, mas no capítulo do 14 do Tempo a Pensar, porque esta cruz, faz-me lembrar um tanto e quanto a cruz de Cristo, foi aí que veio a minha intuição. Eu falo depois neste capítulo sobre a parte da intuição. Este processo que eu fiz foi muito intuitivo. Portanto, eu peguei nessa cruz e disse, esta cruz pode representar N coisas. E uma das coisas que eu me lembrei pode representar o eixo das coordenadas e o eixo das abscissas de uma função. E então, mais uma vez, recorrendo à matemática, resolvi aplicar aqui um dos conceitos que é o conceito de função de 1 sobre x, e aqui eu faço uma descrição breve do que é que consiste essa função 1 sobre x. Esta parte aqui foi também sobre a questão do numerador e denominador, também foi um ato criativo associado também à parte lógica. Portanto, eu pensei da seguinte forma: se o limite de 1 sobre x é infinito, quando x tende para zero, então aí mais uma vez provamos que quando nós nos tornamos zero, então nós não nos tornamos infinito. E então fiz o processo inverso, que é, então o que acontece se não formos zero, se formos outras variáveis quaisquer? E aí aplico o conceito do ego. Foi à procura do significado do que é que nas funções, o que é que significa o numerador e o denominador. E o que eu descobri é que o numerador significa aquele que enumera, aquele que conta. E o denominador, aquele que nomeia. E eu achei isto fascinante porque serviu perfeitamente bem para explicar aquilo que eu queria explicar. Qual é que é a intenção aqui? Nós, na nossa vida, só somos um único ser. Ainda que possamos dizer que somos corpo, ou temos um corpo e temos consciência, somos espíritos, essas coisas todas, na nossa individualidade, nós nascemos nesta Terra como seres individuais e morremos como seres individuais, embora num plano acima nós sintamos que fazemos parte do todo, mas efetivamente quando nascemos somos um ser individual e temos uma vida individual e cada pessoa faz o seu percurso individual e cada pessoa experiencia, segundo a sua personalidade, as mesmas experiências de forma individual. Então, no numerador, nós vamos ser sempre um. Somos sempre definidos por uma única essência, somos sempre um único ser. E o que acontece é que ao longo da nossa vida nós podemos nos ir dividindo. A nossa vida vai sendo feita de determinadas coisas. Podemos dividir o tempo em que nós fomos pais, fomos filhos, fomos profissionais de determinada área, em que tivemos determinado trabalho num certo sítio, ou seja, se nós formos a ver a nossa vida, nós passamos por várias experiências e nenhuma delas é permanente. Mesmo esta questão de dizer, quando se é pai para sempre, ou quando se é mãe para sempre. Certo, até que se deu o fim da nossa vida e aí acabou a nossa existência como pai ou como mãe naquele papel. E para aqueles que acreditam na reencarnação, efetivamente, noutra vida poderemos vir com o papel de filhos desse pai que tivemos ou dessa mãe, mas isso já são outras histórias para as quais eu não vou puxar. Há sempre um limite para tudo. E então este denominador representa aquele que nomeia os vários papéis que nós podemos assumir ou as várias coisas que nós podemos ter ao longo da nossa vida.
mesmo, por exemplo, para o caso de posses, se eu tiver um carro, provavelmente o carro, como é algo que se desvaloriza rapidamente, poderá ser um carro que não vai durar para toda a minha vida. Ou seja, se calhar, comprei o meu carro, imagina, em 2010 e em 2018, 2019 ou até 2025, vamos imaginar, eu depois tive de trocá-lo. Portanto, o ter o carro é uma coisa temporária. O ter uma casa também pode ser temporário. Eu posso estar a viver nesta casa e mais tarde resolver mudar para outra. Portanto, até os nossos pertences, que talvez sejam as primeiras coisas que nós podemos considerar que são realmente temporárias. E mesmo as nossas relações também podem ser. Mas tudo o que seja objetos, tudo o que seja bens materiais são coisas que efetivamente nós conseguimos perceber que são temporárias. Até se ter um telemóvel é algo temporário. Eu tenho este modelo e agora posso ter outro daqui por uns anos. Portanto, vendo sobre esta perspectiva, eu depois peguei aqui num exemplo de um senhor, pronto, falei aqui a história do senhor António, que teria uma classe média, seria casado, era contabilista, teria uma mulher, tinha uma vida considerada dita normal, não ganhava nada por além, também não era, vivia uma vida de conveniência com a sua mulher e sabia de alguns segredos que aconteciam aí nas suas vizinhanças, mas também não fazia caso disso, ele simplesmente comentava e, se for preciso, vivia dos mexericos do dia a dia, não dava grande valor a isso. Mas aí está, eu fiz esta história como quem diz, caso faz, caso paga, como quem diz, tudo tem um retorno, não é? Então, este homem, não vivendo grandes felicidades, nem tendo grandes prazeres na vida, um dia calhou-lhe a grande lotaria e então ele aí diz, então, se agora calhou-me a lotaria, agora eu posso fazer aquilo que eu quiser. Vou-me despedir deste emprego que até nem gosto, vou divorciar da minha mulher que até já estou cansada de estar com ela, que não sou feliz com ela. Vou comprar uma casa, um casarão bem grande, que é o que eu sempre quis, um iate. Ou seja, viver a vida que sempre quis viver, mas por não ter dinheiro simplesmente não o fazia. Então, baseou a sua vida a consumir recursos, casou-se com uma mulher bem mais nova, porque, pronto, os olhos também comem, né? Vamos dizer assim. Nesta história, António seria uma pessoa que focava-se muito também nesta coisa de posses materiais, mas também ter relações que mostram que eu tenho, que eu possuo. Mas aí está, a viver uma vida insensata, porque acaba por torrar todo o seu dinheiro em viagens, lugares paradisíacos, ou seja, as pessoas quando vivem a vida como se não houvesse amanhã. E quando ganham muito dinheiro e existe esta discrepância entre aquilo que tinham e aquilo que agora têm atualmente, de repente simplesmente consomem aquilo que já consumiam, mas como eu já tinha dito noutros capítulos, vezes 10, vezes 20, e as pessoas não fizeram o crescimento, não desenvolveram a mentalidade certa para conseguir gerir aquele dinheiro, que acontece em muitos casos. As pessoas querem ser ricas, mas elas não têm mentalidade de rico. E efetivamente o que distingue os ricos dos pobres é justamente isto, é a mentalidade. Para se chegar a ser rico é preciso primeiro desenvolver uma mentalidade rica. E uma mentalidade rica é aquele que sabe gerir os recursos que tem e sabe dar ao outro. Porque se eu ficar só com dinheiro para mim, e se eu consumir só para mim, eventualmente a fonte acaba por se esgotar. No entanto, se eu estiver num ato de doação, se eu estiver a investir o meu dinheiro em outras pessoas, em projetos, em ideias, o que acontece é que eu estou a agregar valor aos outros. E nesta perspectiva aqui, o que eu estou a contar é a história de uma pessoa que simplesmente virada sobre o seu ego, ok, eu agora tenho dinheiro, eu agora posso fazer aquilo que eu quero. Então, pouco a pouco, o dinheiro foi-se vai indo, porque ele, entretanto, continua com o vício de continuar a investir dinheiro nos jogos, a ver se ganhava outra vez a lotaria, e depois isto como se fosse uma espécie de karma, ao fim de alguns anos teve que melhorar o iate, porque já não tinha tanto dinheiro, ao fim de um meio ano roubaram-lhe o carro, passado mais meio ano foi obrigado a vender a vivenda e depois descobriu que a sua mulher já o traía há bastante tempo e fugiu com o resto do dinheiro. E se formos a ler na primeira parte da sua história, efetivamente ele tinha vizinhos e tinha conhecidos que tinham este tipo de caso de roubo, de traição, mas quando nós desdenhamos ou falamos dos outros e achamos que nunca vai acontecer na nossa vida, nunca se sabe, não é? Efetivamente, quanto mais comentamos sobre a vida dos outros, mais cuidado temos de ter com a nossa vida, porque nunca sabemos quando é que nos vai acontecer. E então, vivendo sobre uma vida desregrada, António, então, ao fim de 9 anos, após ter ganho a fortuna, ficou na total miséria.
e tudo o que lhe tinha sido dado de mão beijada, tudo aquilo que ele tinha, ainda que parecendo pouco, era estruturado, era certo, ou melhor, nada é certo nesta vida, mas era algo que vinha suado dele, era um trabalho que ele punha e era aquilo que ele recebia de retorno. Como ele deixou de colocar alguma espécie de trabalho, alguma espécie de esforço, então tudo aquilo que ele tinha se esvaiu em nada e agora cada dia que passava parecia-lhe uma autêntica eternidade. Olhando então para as memórias passadas, ainda que ele tivesse esta vida de prazeres e tivesse vivido uma vida de milionário, não havia nada que ele pudesse olhar para trás e relembrar como agradável, ou isto foi bom. Eu posso ter vivido aquele prazer, mas se eu olhar agora no meu estado atual, sendo eu uma pessoa que já não tem os recursos que tinha, o que eu vou sentir é dor. Não vou conseguir associar uma fonte de prazer. Porquê? Porque eu não utilizei nem o meu tempo, nem os meus recursos para agregar valor a ninguém, para construir nada. A única coisa que eu fiz foi gastar. Então, olhando para a sua primeira vida, em que ele estava com a sua primeira esposa e a sua vida de contabilista, parecia até um paraíso comparado com o que estava a ver naquele momento, que é um momento de tristeza profunda e de desgraça. Claro que isto não é a história de toda a gente, não é? Porque é um ou vários dos casos que já aconteceram na nossa realidade. Como eu já disse, há muitas pessoas que ficaram, depois de se tornarem milionárias, ficaram mais pobres ainda, se fosse preciso. E parece que insisto muito nesta história, mas eu vejo às vezes tanta gente a dizer que o que eu queria era ganhar era milhões e o que eu queria ganhar era milhões e muitas vezes quando eu questiono as pessoas porque é que elas querem ganhar, é o que eu digo, parece que elas a única coisa que querem é tornarem-se livres, verem-se livres do trabalho, serem livres para fazerem o que quiserem. Mas essa liberdade já nos cabe a nós fazer isso no nosso dia-a-dia. Nós não trabalhamos 24 horas por dia. Portanto, o resto das horas temos que sabê-las utilizar essas horas com sabedoria. E é possível fazer progressos ainda que lentos, ainda conseguimos fazer progressos para melhorar a nossa vida de dia para dia. E se tivermos objetivos e metas concretas, então é possível trabalhar isso a longo prazo. Mas continuando com o caso António, o que se fez aqui foi então identificar António é uma pessoa, pegando naquela função do U sobre X, identificação. Portanto, durante 5 anos António foi rico e então atribuímos aqui uma variável da A igual a 5. Teve um iate também em 5 anos, portanto B igual a 5. Também teve um carro desportivo, portanto C igual a 6,5 significa 6 anos e meio. Teve uma bela vivenda, que significa que teve 8 anos teve uma vivenda. E foi casado com uma jovem durante 4 anos. E fazendo o cálculo do limite, ou seja, se vamos pensar que eu sou rico, fui durante 5 anos. Então, se dividirmos esta entidade que é o António 1 sobre a variável de 5 anos, então vamos dar um valor concreto, vai-nos dar um 0,2, depois se for igual a 8 vai dar um 0,15, ou seja, esta tabela no fundo o que serve é, não vamos agarrar-nos aos valores, isso não é importante. O importante a reter aqui é que António viveu com o tempo todo baseando-se em variáveis para ser feliz. Ou seja, tudo isto que ele achava que tinha, que lhe trazia felicidade, estes teres e estes seres, eu sou rico, eu tenho isto, eu tenho aquilo, são variáveis que têm limite. Ou seja, limitamos muitas vezes a nossa própria existência ao tentar satisfazer o nosso ego. Porque o ego, quanto mais tem e quanto mais se sente que é, mais quer ter e mais quer ser. Então o ego nunca se satisfaz com nada, porque como é tudo temporário, ele tem que ir à procura de mais coisas temporárias, tem que ir à procura de mais qualquer coisa para se satisfazer. É o que eu digo, às vezes não ter nada é o início de tudo, porque quando não se tem nada é quando se consegue ser agradecido por alguma coisa. As pessoas muitas vezes quanto mais têm, menos agradecidas elas são, porque já começam a dar as coisas, tudo como adquirido. O marido é adquirido, os filhos são adquiridos, a casa é adquirida, é tudo certo, ou seja, vivem o dia a dia sem agradecerem por aquilo que têm, sem valorizarem, sem se lembrarem que um dia vão partir ou que um dia aquilo vai acabar e esta vida é efêmera, não dura para sempre e não valorizam as posses, as relações, tudo aquilo que lhes foi dado.
E foi-lhes dado, como quem diz, as pessoas dizem, ok, eu trabalhei arduamente para isto, eu fiz por isto. Sim, mas também tiveste a ajuda de outras pessoas. Tu não chegas a ter uma casa com eletricidade, com água, com luz, essas coisas sozinho. Há pessoas a trabalharem para tu teres essas coisas todas. E tu estás a pagar por esses serviços, efetivamente. Mas já há trocas. Há trocas e se calhar tu, parecendo que não, até acabamos por ter mais coisas do que se calhar há 20 ou 30 ou 40 anos as pessoas tinham. Portanto, o nível de vida, na maioria dos casos, aumentou. E ainda que possamos dizer que as pessoas estão a passar fome, estão a passar necessidades e essas coisas, sim, continuamos a ter esses problemas, mas na maioria dos casos, pelo menos nos países mais avançados, não há, isso não se coloca em questão, ou seja, há sempre o comer, há sempre um teto, há sempre quem esteja disposto a ajudar. E isto, parecendo que não, a sociedade nesse sentido já avançou bastante. Então, se nós nos identificamos excessivamente com estes eu sou, eu sou ambicioso, eu sou popular, sou amada, há aqui vários eu sou, que isto é tudo muito, muito ego. São tudo falsas identificações de nós próprios que nos trazem uma felicidade ilusória. Ser grato é a receita mágica para nós termos felicidade. Felicidade, ser capaz de ser feliz por aquilo que já se tem, já é por si um ato de graça, já é por si uma bênção, já é por si atrair mais abundância e prosperidade, porque a pessoa já está num ato de graça, não precisa de desejar ter mais ou fazer mais para conseguir ser feliz. E isto de ter e de querer ser mais e de possuir mais é doentio, acaba por ser doentio porque é uma vida de busca contínua de felicidade no futuro e nunca satisfação plena naquilo que já existe no momento presente. Portanto, todas estas satisfações são temporárias e por terem essa natureza também se poderão trazer dissabores. Como eu disse, é um movimento entre prazer e dor, prazer. Eu vou à busca de prazer, mas sempre que passo muito tempo no prazer, eventualmente terei dor. E quando passo de dor, eu fujo da dor para ir à busca de outros prazeres. Portanto, é uma vida de altos e baixos. Não há aqui o caminho do meio. Não há aqui um momento de plena satisfação, plena paz, pleno contentamento, porque há sempre necessidade de busca de mais, de algo que me vá satisfazer temporariamente. Por cada coisa, cada pessoa que perdemos, então poderemos sofrer e a vida, como eu demonstro aqui, já não é feita apenas de sofrimento. Só quando nos deixamos levar pelo ego é que o sofrimento não tem fim. Portanto, entre ter tudo e ser entre ser tudo e ser nada, entre ter tudo e ter nada, nada é efetivamente garantido. Nós viemos a este mundo sem nada e sem nada partiremos dele e não devemos nos esquecer disso. E quando partimos não levamos nada, não levamos ninguém. Portanto, estas satisfações, mais uma vez, na nossa vida nós podemos ter várias coisas, podemos ser várias coisas, mas em última instância, se nós percebemos qual é que é a nossa constante nestas variáveis todas, nestes papéis que nós temos perante a nossa família, perante a sociedade, nas posses materiais que nós temos, se nós percebemos que isso são tudo pequenas variáveis que compõem o nosso dia-a-dia, se soubermos ser gratos por elas, mas em última instância percebemos que nós não somos nada disso e que em última instância nós não vamos levar nada connosco para a outra vida nada, então devemos ir à procura desta constante. O que é que em mim é constante? O que é que em mim existe desde o dia que eu nasci até o dia que eu vou morrer? Aliás, antes de eu ter nascido e após eu morrer. Qual é esta constante que existe em mim? A maior parte das pessoas diria que não existe nada que dura para sempre. E o nada efetivamente é aquilo que dura para sempre. E nada é o que nós somos. Então nós não precisamos de ser coisas nem de ter coisas para nos satisfazermos, para estarmos plenamente satisfeitos. Só temos de ser nós próprios, que é nada. Já sabemos que nada é igual a zero, então o limite de zero é infinito. Portanto, quando nós atingimos um estado em que percebemos que o eu consciente é o verdadeiro eu, aquele eu, quando nós estamos com ele, nos traz infinita alegria, felicidade. É claro que quando eu digo infinita, nós não conseguimos, se calhar, dentro deste tempo, nesta vida que nós temos, ser infinitamente felizes. Mas quando entramos dentro deste ser que nós verdadeiramente somos, quando nos conectamos com o nosso verdadeiro eu, em meditação, em silêncio, e cada vez mais trazendo este eu verdadeiro para a sociedade, expondo cada vez mais, transformando a nossa personalidade, reconstruindo, moldando-nos para nos tornarmos cada vez mais igual a este eu superior que nós somos, igual a Deus, como queiram chamar, igual a este ser divino que nós somos. O que acontece é que cada vez mais vamos passando mais tempo em momentos de paz, felicidade, serenidade, tranquilidade, graça,
sentimos mais abençoados mais vezes do que momentos de dor, momentos de sofrimento. Porque isto depois é um desconstruir do ego e um construir do verdadeiro eu. É um processo que se vai fazendo. E se as pessoas entenderem que quanto mais tempo passam com o eu verdadeiro, com o eu consciente, mais aceitam a realidade como ela é e procurarem se mudar para se moldarem a este eu verdadeiro que nós somos na essência, mais felizes, mais graciosos, mais abençoados nos sentimos no nosso dia-a-dia. Não estou a dizer que isto acontece permanentemente, mas é um processo, mais uma vez, e é um processo que gradualmente, à medida que nós vamos trabalhando este eu superior, vamos nos conectando mais com ele, e ele, por sinal, fala muito baixinho, por isso é que só no silêncio é que nós conseguimos conectar-nos com ele, enquanto que o ego está sempre a fazer barulho, e vai para a esquerda, e vai para a direita, e faz isto, e faz aquilo, e é muito alto, faz muito barulho dentro da nossa mente. O que nós vamos fazer é começar a silenciar para começar a ouvir o eu consciente, que é muito sereno, fala muito baixinho, muito calmo, porque só aí no silêncio é que nós conseguimos ir lá buscá-lo. E quanto mais ouvimos essa voz interior, mais alegria, mais bem-estar, mais felicidade interna nós encontramos, porque a felicidade não é externa, é acima de tudo interna. Somos nós que definimos o que é o conceito de felicidade. Portanto, isto mesmo, o limite então de 0 é infinito, logo nós não temos limite quando nós somos nada. E o Jim Carrey já dizia, eu não tenho limites. Porquê? Porque Jim Carrey também se percebeu, a certo momento da sua vida, que ele era este grande ser, vasto ser, que não cabe, não é possível confinar em nada, não existem barreiras para este eu. Nós não temos limites para amar, não temos limites para perdoar, não temos limites para aprender, não temos limites para imaginar, não temos limites para ajudar o próximo, para ser feliz, para sermos o que nós somos, que é consciência, para ser vida, para ser amor, ser luz. Então, quando somos nada, nós regressamos à nossa origem. Portanto, este gráfico, para mim, ajuda bastante a entender que neste eixo, mais uma vez, tempo e espaço, sendo eu só se eu voltar à origem, se eu voltar a ser o zero absoluto que eu sou, voltar àquela interseção na cruz do 0-0, que é onde se encontra também o nosso chakra cardíaco, que é onde se encontra o nosso coração, a nossa vitalidade. Se nós olharmos numa cruz e nós nos colocarmos numa cruz, no centro dessa cruz não está o cérebro, está o coração. Então, se no centro dessa cruz está o nosso coração, é sobre o coração que nós temos que viver, é sobre o amor que nós temos que viver. Com o amor é o que nós temos que viver. Então, regressamos à nossa origem. Quando voltamos ao amor próprio, ao verdadeiro ser, ao 0-0, ao ponto absoluto do 0-0, voltamos a ser a criança que tem aquela curiosidade pela vida, uma capacidade enorme de sonhar, imaginar, uma criatividade infinita, gosto por aprender, gosto por ajudar os outros, mas igualmente um velho sábio. Ou seja, conseguimos ser a criança e o velho sábio que, de mente amadurecida, né, que já entende o seu ego, já entende que não é o ego, que fala da sua própria experiência e que sabe tudo o que é importante para viver eternamente feliz, eternamente satisfeito. Portanto, ganhamos independência no sentido em que tornamos seres independentes de pensamento, tornamos aquele sábio que tem a sabedoria do viver, que sabe que já não é o ego que vive sobre o eu consciente e que vai à procura deste eu consciente para cada vez mais trazer a sua verdade, para cada vez mais viver na sua essência, na sua autenticidade. Mas também temos esta criança interior curiosa, que tem muita imaginação, que tem criatividade, que quer trazer algo para o mundo, que sonha, que não perdeu os seus sonhos acima de tudo. A maior parte das pessoas ainda vive muito agarrada aos prazeres da vida, ao entretenimento. Mas o que é importante para a vida é a curiosidade, é a criatividade, é o saber. Eu quero saber mais, quero procurar mais, quero explorar. Há tanta coisa para fazer, tanta coisa para se criar e passamos tanto tempo a matutar sobre as mesmas coisas e volta e meia estamos outra vez a falar das mesmas coisas, dos mesmos assuntos e volta e meia é a vizinha ou é o fulano da esquina ou é não sei o quê, conversas redundantes que não nos fazem crescer espiritualmente. Portanto, o crescimento espiritual tem que vir através da curiosidade, da inventividade, da vontade de aprender. Se nós não aprendemos nada, nós não crescemos. Então, nós temos que nos desafiar todos os dias a ir aprender com os outros, a ouvir, mas numa perspectiva de aprender com o outro. Que isso é, às vezes, o que acontece, e as pessoas às vezes não percebem,
Eu quando estou a ouvir o outro, eu não estou a ouvir o outro para ouvir a rotina dele e tentar também contar a minha história. O que eu quero acima de tudo é aprender com o outro. O que é que eu tenho a aprender com o outro? O que é que o outro tem-me para ensinar? E não interessa se eu estou a falar com a senhora que está ali a vender legumes, ou se eu estou a falar com um professor todo catedrático, qualquer pessoa pode servir para aprender. Qualquer pessoa que se cruze o nosso caminho é motivo para aprender. Então, usar a criatividade, usar a imaginação, usar a cabeça para aquilo que foi feito, que é para servir o coração, para servir o nosso propósito. Então, o amor faz-nos crescer e a sabedoria faz-nos amadurecer. Isto é o que nos tornamos quando ouvimos a voz do consciente, quando nos tornamos a nossa constante, quando nos tornamos no zero absoluto. Portanto, a resposta para sermos felizes não se encontra fora. Mais uma vez, a felicidade é interna, é sempre dentro de nós e é sempre lá que esteve. E quando nos reduzimos a zero, a nossa existência deixa de ter limite. Não há limite porque todos os dias são novos e todos os dias são uma nova oportunidade para nós olharmos para o mundo de outra maneira. E não vamos olhar o mundo exatamente da mesma forma se continuarmos neste progresso, neste crescimento contínuo. Então eu não preciso necessariamente de sair da minha realidade e ter uma realidade completamente radical, diferente da minha, com viagens, com carros. Eu não preciso fazer tantas viagens externas e nem experienciar tantas coisas fora de mim, nem consumir tantos recursos, se eu perceber que todos esses recursos eu posso consumir dentro de mim, que dentro de mim existe esta imaginação por explorar, existe esta criatividade, existe esta inventividade, esta curiosidade que me faz olhar para o mundo de forma diferente todos os dias e descobrir coisas diferentes todos os dias. E se isto é possível, claro que sim, há dias, se calhar, que não vão sentir tanto isto, mas maioritariamente procurar por esta alegria de viver, esta luz interior que só a nossa criança interior, o ponto 00, o nosso eu consciente, consegue nos trazer. Portanto, quando as expectativas são reduzidas a zero, é quando realmente apreciamos tudo o que se tem. Stephen Hawking dizia isto muito bem. Reduzir todas as expectativas a zero significa não estar a ansiar pelo futuro, nem estar a olhar para o passado sobre aquilo que eu gostaria de ter vivido ou não vivi, ou até vivi bem e gostava de voltar a viver. Não voltamos para trás, nem vamos para a frente, se não soubermos viver o momento presente, se não soubermos apreciar aquilo que se tem agora. Portanto, reduzir a zero e manter simplesmente a apreciação, o agradecimento, a gratidão profunda daquilo que se tem e aquilo que se é neste momento. Isto sim é que nos traz a verdadeira alegria de viver. Falo depois aqui no final sobre matemática intuitiva e matemática lógica, mais porque este processo que eu fiz foi uma matemática puramente, não foi puramente, mas praticamente intuitiva e depois derivada da lógica. Eu não fui primeiro à parte lógica, eu fui primeiro à parte intuitiva. Intuitiva no sentido em que eu intuí esta informação. Como eu disse, o processo de intuição não é muito diferente do lógico. Se eu vou à lógica, eu posso me tornar excessivamente científica e não chegar a conclusões nenhumas. A intuição o que faz é, ela encontra padrões em determinadas coisas. Então eu penso, cruz de Cristo, ok, cruz de Cristo e tal, faço uma cruz horizontal, vertical, o que é que eu posso fazer? Olha, acima disso eu posso meter pensamentos positivos e em baixo posso meter pensamentos negativos. À esquerda posso meter pensamentos do passado e à frente posso meter pensamentos do futuro. Olha, pronto, já fiz aqui um capítulo. Fiz o capítulo 14 do tempo a pensar. Depois, essa cruz, para que é que também serve? Olha, 00, funções, exatamente, matemática. Dei matemática, certo? O que é que eu fui fazer? Fui utilizar as minhas memórias do passado para, e o conhecimento que eu já tinha prévio da escola, do secundário, para ir buscar os conceitos básicos e dar ali uma reviravolta e explicar por várias formas a mesma essência, a mesma coisa do ser consciente, do eu superior, daquilo que nós verdadeiramente somos. Então, mais uma vez, utilizando a cruz, o que é que eu fui fazer? Ok, ponto 00, aqui a interseção das coordenadas abscissas no ponto 00 é onde efetivamente encontramos a nossa verdadeira essência e onde é que está o nosso ponto de equilíbrio e o nosso verdadeiro eu. E então, foi muito intuitivo, foi muito à base intuitiva e eu dou muita importância a esta questão da intuição porque já Henri Poincaré, que também era um grande matemático, também disse que para produzir a aritmética, tal como produzir a geometria, é necessário algo mais do que a lógica pura, é preciso ir buscar a intuição, a criação, a inventividade, mais uma vez, como eu disse. E não temos outro termo para designar algo senão a intuição. Ambos se revelam indispensáveis.
Portanto, isto é um instrumento de demonstração e a intuição, a lógica é um instrumento de demonstração e a intuição é um instrumento da invenção. Portanto, a própria matemática, como ela existe hoje em dia, foi criada por intuição. Não é, se não existiam os números, se não existiam funções, alguém teve que inventar isto. Alguém teve que inventar, como quem diz, alguém teve que ir buscar a origem, à fonte, ao Criador supremo que nós somos, para trazer esta linguagem, a matemática para a humanidade, não é? Então, isto nunca partiu do processo lógico, porque as pessoas agora vivem na lógica porque já conhecem, porque outras pessoas criaram e trouxeram isto, e daqui podemos agregar mais conhecimento. Mas, efetivamente, os verdadeiros génios são aqueles que são capazes de utilizar a intuição para criar algo e perceber que isso vem do Criador, vem do eu consciente, não vem do ego. O ego só sabe associar coisas que já tem, só sabe relacionar memórias que já tem, construir ali um passado, construir ali uma espécie de expectativa do futuro e dali criar uma espécie de vida, mas essa vida é uma vida ilusória. A vida verdadeira é aquela que nós entregamos ao ato da criação, ao ato de ser, ao ato de puramente viver. E isto é o que faz a magia da vida. E é por isso que a matemática do ser é, acima de tudo, um processo, mais do que matemático, é um processo de criação, um processo intuitivo.